Pra chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Ao lugar pra chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vão te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo. Quais sonhos têm sido frustrados? Onde estão os seus sonhos? Será que você tem deixado que o pessimismo do mundo venha acabar com eles? Tem um Deus que está aqui para restaurar os seus sonhos e as suas expectativas. Amém. Te convido a ficar de pé, vamos louvar ao Senhor nessa noite. Pela fé no Filho de Deus, eu sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber. Mais uma vez, vamos declarar do início. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. do início, pela fé. Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Receber todo louvor. Tudo posso em Jesus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Mas eu confio. Confio em ti.
cantar mais uma vez do início, amém? Me escutas quando acalma o meu pensar, me levas pelo fogo. Ele cura o nosso ser, curando todo meu ser. Mas eu confio em ti, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível, não há nada impossível para Deus. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele pode todas as coisas. Creia nisso. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Não há outro como Ele. Quantos precisam de Deus? Essa noite eu queria ensinar uma canção para a igreja que diz assim: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre vive, ressuscitou. Vamos cantar juntos? Pra sempre exaltado é, pra sempre
ressuscitou. Mais uma vez, para aprender, declare: para sempre exaltado, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu. A terra estremeceu, estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá, nada venceu o Filho de Deus. Ó morte, onde estás? O Rei Ele ressuscitou e para sempre será exaltado, para sempre exaltado. Ressuscitou. Adore esse Senhor, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te adoramos, porque tu és o único que venceu a morte e que nos ama,
cantar aleluia, porque Ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cante junto. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre Ele vive. Jesus está vivo, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A última vez, as vozes para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Se você pode aplaudir o nome do Senhor. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Como é maravilhoso exaltar o nome de Deus. Essa é a principal razão pela qual nós estamos aqui. É para adorar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus Cristo. Amém? Nesse momento nós vamos adorar a Deus através das nossas ofertas. Nesse momento nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos. Então eu te convido a pegar a sua oferta de gratidão ao Senhor. Eu te convido a pegar o seu dízimo. Se você não tem nada para ofertar nessa noite, meu irmão, minha irmã, faça a sua oferta virtual. Você vai segurar a sua mão vazia, nós vamos orar, porque nós cremos que Deus abre porta onde não tem porta. Se você está desempregado, se você está passando uma necessidade nessa área, nós queremos orar por você, porque cremos que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas, inclusive abrir uma porta de emprego para você ainda essa semana. Segure na sua mão a sua oferta, nós queremos te abençoar nessa noite. Pai, nós queremos orar por cada ofertante, por cada dizimista. Senhor, nós queremos abençoar também aqueles que não têm nada para ofertar, aqueles que não têm nada, Senhor, para te ofertar como gratidão. Que o Senhor abra, Pai, as janelas dos céus, que o Senhor repreenda o devorador. Pai, aquele que não tem nada, abre uma porta nova, uma porta ainda essa semana, ainda esse mês, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, supre em glória todas as nossas necessidades. Pai, se possível, usa, Senhor, cada irmão que está aqui para suprir, Senhor, para suprirmos as necessidades uns dos outros.
É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta com alegria. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. e eu cantarei. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Aleluia, Ele é grande, amém? Aplauda ao Senhor, obrigado, Ministério de Louvor. Glória a Deus. Muito bom louvar ao Senhor. Amém, igreja? Essa semana tem sido uma bênção. Desde domingo passado nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Obrigado, varão. Varões. E tem sido uma bênção. Cada dia Deus tem falado de uma maneira, Deus tem nos direcionado, Deus tem nos desafiado, Deus tem nos curado, Deus tem nos renovado, amém? Deus tem nos consolado. E não acabou, irmãos, olha que notícia boa. Porque em Deus não existe esgotamento. Nós vivemos esgotados, muitas vezes nós nos esgotamos na nossa saúde, muitas vezes nós nos esgotamos nos nossos recursos, mas eu quero dizer para você, que quando a sua saúde se esgotar, quando o seu recurso se esgotar, o recurso de Deus ainda não acabou, a disposição de Deus ainda não acabou, Ele está sempre pronto a nos ouvir. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão abertos, não estão tapados, os seus olhos estão sobre nós, e que Ele ouve a oração do seu povo. Deus está sempre disposto, irmãos, a se relacionar com o seu povo. Ele está sempre disposto a falar com você. Ele está sempre disposto a responder a sua oração, mesmo que a resposta dele seja não para você. Mas Ele quer te responder. Ele quer te ensinar o caminho, Ele quer te dar a direção. E muitas vezes, na maioria das vezes, para isso, Ele usa o momento da palavra para falar com você. Portanto, abra o seu coração nessa noite, porque nós vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai continuar tratando no coração de cada um. Assim como Ele tem tratado no meu, tem tratado da irmã Fátima, de tantos irmãos, Ele vai continuar falando com você nessa noite. Amém? Eu quero convidar aqui a pastora Esther.
que vai estar trazendo a palavra ao nosso coração nessa noite. Queria que você ficasse de pé para orar por ela. Nós vamos abençoá-la nesse momento. Vamos estender as nossas mãos e vamos abençoar a serva do Senhor, porque certamente ela será um canal de Deus para falar ao nosso coração, amém? Senhor, nós oramos agora pela tua filha. O Senhor conhece os projetos, o Senhor conhece os sonhos, o Senhor conhece o corpo, a mente, a alma. Nesse momento eu te peço, Pai, abençoa a tua filha, renova as forças da tua filha, Senhor. Abençoa a saúde da tua filha, revigora, Senhor, o seu físico neste momento, Pai. Senhor, abençoa todos os seus sonhos e projetos neste momento. Usa ela com poder e autoridade para falar da tua palavra, tua preciosa palavra. A tua igreja está ansiosa para ouvir, Senhor, a tua voz. Fala, Senhor, através dela. Usa ela com graça, com sabedoria, com unção, para transmitir a tua palavra ao nosso coração. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço porque já sei que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem assentar-se. Antes de eu ministrar a palavra, eu quero chamar aqui o Tiago. Ele disse que tem algo para testemunhar, hein? Pode subir aqui, Tiago. Nós temos sido realmente, irmãos, esta semana foi uma bênção, né? Deus tem operado, nós ouvimos testemunhos, milagres até de ressurreição. E realmente o nosso coração está alegre. E nós vamos ver aqui o Tiago também quer agradecer ao Senhor por uma bênção. A graça e paz, igreja. Amém. Eu queria agradecer a Deus por ter salvado a vida da minha irmã. É que por ela ter comido muita gordura, aí criou pedra na barriga dela. Então eu agradeço muito a Deus. E por favor, orem por o meu pai vir pelo menos uma vez para a igreja. Porque ele não veio nunca para a igreja, mas eu quero que ele venha para a igreja. Então eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tenho para vir aqui na frente falar. E também ter salvado a vida do meu cunhado, porque ele caiu de moto. Aí teve que costurar aqui, ó. Então eu agradeço a Deus. E é isso que eu queria dizer. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, aleluia. Irmãos, cada dia que alguém ministrou aqui, Deus usou de uma maneira especial. E eu não lembro mais se foi quarta, acho que foi quarta, o pastor Fábio Ramos veio. E às vezes os irmãos estranham um pouco a maneira que ele fala, que ele pede para repetir, mas é a maneira dele. Mas naquele dia, irmãos, 2 pessoas aqui no outro dia chegaram e foram abençoadas, né? Elas testemunharam de bênçãos. Uma irmã disse que foi trabalhar no outro dia, mesmo no meio da crise, ela teve um aumento salarial, né? Ela falou que a chefe chegou, né? Glória a Deus, e falou: vou te dar um aumento. Outro irmão disse que saiu do culto, está de férias, e o chefe ligou, propôs uma promoção, propôs uma mudança de horário. Glória a Deus por isso, irmãos. Deus, Ele está trabalhando. Aquele que dá lugar, aquele que ouve o que o Senhor está falando, eu tenho certeza que vai sair daqui abençoado, de posse da sua vitória, amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmos. Salmo 37. Amém? Glória a Deus. Foi muito boa a apresentação aqui dos jovens hoje, gostei muito. Talvez algumas pessoas não entenderam, né? Nem eu não entendi muito quem era aquela voz, né? Depois que eu fui entender que era a voz do inimigo, que muitas vezes tenta soprar
nos nossos sonhos, nos nossos ouvidos, que nós não vamos conseguir, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Então aí, Salmo de número 37, eu quero ler apenas 2 versículos, o versículo 4 e 5, porque nessa noite nós vamos falar que o nosso futuro está nas mãos de Deus, amém? Acharam aí? Diz assim, 37, 4: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá no 3, 37, 4 e 5. 1, 2, 3. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém, aleluia. Antes de nós iniciarmos propriamente essa palavra, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Levante a mão. Amém, a maioria levantou a mão, glória a Deus. Quem acredita que Deus tem o melhor para a sua vida, diga aleluia. Amém, glória a Deus. Eu também acredito. Agora vocês não precisam responder, eu quero que vocês pensem apenas. Se você acredita que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, que Deus usou homens de Deus, inspirado pelo seu Espírito Santo para escrever a Bíblia. Se você acredita que Deus tem o melhor para a sua vida, né? Eu te pergunto, e o controle da sua vida? Você acredita que o controle da sua vida está nas suas mãos ou está nas mãos de Deus? Só pensa aí, né? Eu sei que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade para entender isso aqui, mas eu vou tentar representar para vocês aqui um pouquinho. Pensem aí. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Tem alguém aí? Tudo bem com vocês, pessoal? Que bom! Quanta gente bonita neste lugar! Olha que a irmãzinha disse que não tinha muitos jovens, mas tem, viu? Muita gente bonita! Que bom! Que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu faço uma outra pergunta para vocês. Quem é que estava controlando o fantoche? Ele tem vida própria? Não. E muitas pessoas, eu fiz uma pergunta antes. Quem é que está controlando a sua vida? É você ou é Deus? E nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre isso. Como Deus ele é maravilhoso, como Deus age na vida das pessoas, quando nós confiamos na sua palavra, como esses versículos que nós lemos. Eu trouxe a ilustração do fantoche porque muitas pessoas pensam, se Deus controlar a minha vida, eu vou ser como um boneco nas mãos de Deus. Há pouco tempo eu até estava prestando a ouvir, na televisão estava passando uma música, e ela retratava justamente isso, que nós somos como fantoches na mão do Criador. E eu falei, nossa, graças a Deus que não somos como fantoche na mão de Deus. Este salmo mesmo aqui, queridos, quem escreveu foi Davi. Um homem que teve experiências maravilhosas com Deus. E o título do Salmo 37, ele diz que a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos são felizes. E é um salmo lindo, é um salmo maravilhoso que retrata a fidelidade de Deus
quando alguém se coloca inteiramente nas mãos de Deus. E nós falamos aqui de controle de vida. E a Bíblia não traz essa palavra, é interessante, mas eu acredito que todos nós já ouvimos falar nessa palavra, livre-arbítrio. Vocês já ouviram falar? E na Bíblia, irmãos, não traz essa palavra. É interessante, né? Porque muitas pessoas falam, olha, Deus deixou o livre-arbítrio para as pessoas. E o que é livre-arbítrio? Mesmo que não apareça essa palavra, queridos, na Bíblia, nós vamos entender que muitas condições há que Deus deixa o homem escolher o seu destino. Então, por exemplo, eu queria passar aqui, 2 exemplos somente, de um que obedeceu e outro não. Mas só para esclarecer, o livre-arbítrio, o que é? É a capacidade que Deus dá para o homem escolher e ser responsável por cada um dos seus atos. É a livre escolha. O que eu quero escolher. Interessante aqui que na representação apareceram muitos sonhos que nós muitas vezes temos desejos, Não são coisas absurdas. É claro que um carro, como é que foi o carro primeiro? CRV, Os irmãos devem falar, nossa, nem eu sei direito qual é esse carro. Mas carro, casa, estudo, são necessidades básicas, Hoje, por exemplo, o carro nem tanto, mas uma casa, irmãos? Nós temos onde morar, nós temos a possibilidade de estudar, nós sabemos que nós estamos num mundo cada vez mais competitivo, e a gente precisa, muitas vezes, deixar um tempo sim, nos capacitar, estudar. Isso não é errado, Mas sermos responsáveis por aquilo que nós escolhemos e que nós fazemos. E eu quero deixar então o exemplo de um homem na Bíblia que teve esse livre arbítrio, essa oportunidade de escolher. Logo no começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, nós vemos que Deus formou o homem, Adão, e deu realmente, a ele uma possibilidade muito grande de administrar, irmãos, o jardim do Éden. É coisa maravilhosa que Deus deu. Tudo ele podia ali. Deus só pediu uma coisa para ele, que uma das árvores ele não tocasse, ele não comesse o fruto em sinal de obediência. O Senhor colocou ali que era uma árvore da ciência do bem e do mal. E assim como eu falei que demorei um pouco para entender, que era o próprio inimigo que estava tentando para a pessoa desistir na peça, o inimigo também entrou ali no jardim do Éden, só que tentou Adão a desobedecer a voz de Deus. E infelizmente, acredito que todos aqui conhecem a história. Adão desobedeceu a Deus. Ele escolheu, ele depois colocou a culpa na mulher, a mulher na serpente, mas naquele momento ele tinha a escolha de falar, não, eu não vou ceder. Deus falou para que eu não comesse desta árvore e eu não vou comer. Não importava a circunstância, mas ele fraquejou. E infelizmente, por causa disso, o pecado entrou no mundo. Mas graças a Deus, que no próprio livro de Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 em diante, nós vemos Deus dar a oportunidade a um outro homem a fazer uma grande escolha, que também não era uma escolha fácil. Deus chama Abraão, que nessa época ainda era Abrão, a fazer uma escolha assim, olha, eu quero que você saia da tua terra, saia da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Ele podia, irmãos, ter escolhido, nossa, eu nem conheço essa voz, eu não conheço esse Deus, sei lá que voz é essa que eu estou ouvindo, mas diz que ele creu, ele confiou que era uma voz especial,
que era a voz de Deus. Talvez naquele momento, queridos, ele não tinha o discernimento de que Deus seria, porque no capítulo 11 nós vamos ver que Abraão, ele vinha de uma descendência, ele vinha de uma cidade que tinha um negócio, né, que fabricava imagens. Então ele acreditava, eu penso que ele acreditava sim que tinham deuses, mas ele não sabia naquele momento qual era o Deus que estava falando com ele. Mas a partir do momento que ele confia naquela voz, que é um ser superior que está falando com ele, que o chama para algo muito grande, muito especial, ele cede àquela voz, e ele confia, e ele vai. E nós vamos ver pela palavra de Deus que grandes são as obras que Deus faz na vida de Abraão. Aleluia, através de Abraão nós estamos aqui nesta noite, amém? Aleluia, fomos feitos herdeiros também de Deus. E aí nós lemos no Salmo 37, o versículo de 5, que a gente pode pensar aqui, né? Nós lemos o 4, primeiro, deleita-te também no Senhor. O que é deleitar? A palavra em si, deleitar, no dicionário ela diz, é ocasionar prazer, é possuir uma sensação de contentamento, é satisfazer. Olha que bonito se a gente trocasse aqui no Salmo 37, né? Contenta-se também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Aleluia, nós estamos fazendo uma campanha, nós estamos buscando, alguns estão buscando por si, outros pela sua família, mas eu acredito que todos que estão aqui acreditam realmente em Deus, acreditam que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que imaginamos. Alguns gostam de escrever, outros não, mas eu acredito que quando nós passamos aqui na corrente, oramos, entregamos os nossos pedidos, nós estamos crendo, nós estamos também confiando que Deus pode fazer todas as coisas, amém? Aleluia, senão a gente não ia ficar aqui, né, irmãos? 12 dias, buscando, clamando ao Senhor. O sinônimo até de deleitar também é agradar, né? E Deus tem este prazer, queridos, de agradar e de contentar os seus filhos. Mas para isso, nós temos que crer e confiar. Amém? Aleluia! E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus fez comigo alguns anos atrás, né? Eu tenho, pela fé, experimentado algumas experiências com Deus no sentido da fé. E quando nós compramos essa nossa casa aqui na Vila Jacuí, irmãos, foi algo muito, muito de Deus mesmo, né? Na realidade, eu orei 1 ano para a compra desta casa. Orei 2 meses antes dela estar pronta e os 10 meses que ela ficou fechada. Só que antes de todo esse processo, né, nós tivemos um trabalho de mulheres na casa da irmã Suzy, e eles estavam construindo ali, e a gente olhando, né? E um dia eu fui levar uma irmãzinha da carona, que a gente morava na Vila Verde, ali no Parque Guarani, e a gente foi comentando, né, daquela casa, e eu falei, nossa, se eu pudesse, eu comprava aquela casa. E a jovem, né, falou assim, mas por que você não pode? E eu fiquei pensando, né, por que eu não posso? Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Aleluia! Só que aí eu conversei com meu esposo, né, e ele veio conversar com o proprietário, ele deu uma esnobada também. Tá, entra na fila, tem um monte de gente interessada. Mas aí nós fizemos um propósito com Deus, irmãos. Nós nos juntamos em casa, né? Nós dois, os nossos filhos, fizemos uma corrente de oração e nós falamos com Deus. Era o mês de janeiro. Eu não lembro se nós já estávamos fazendo a campanha aqui, mas nós oramos nesse sentido, Senhor, porque a casa aqui, irmãos, nós tínhamos uma casa lá, que era o nosso propósito, vender para enterrar o dinheiro aqui.
Só que era assim, 3 vezes mais o valor. Então nós juntamos, né, nós 4, e demos as mãos, fizemos a corrente lá na nossa casinha do Guarani, e nós oramos ao Senhor, e nós colocamos um prazo. Nós falamos: Senhor, se for de Deus, se o Senhor estiver nesse negócio, vai na frente, coloca as tuas mãos, tira os impedimentos, que a gente venda esta casa. A venda desta casa vai ser um sinal, porque nós somos teus servos e nós não queremos ficar envergonhados, dar um passo maior do que nós vamos poder pagar. E a gente falou: Deus, nós vamos pedir esse sinal. Se em 6 meses nós vendermos a nossa casa, é porque é de Deus. Se não for, a gente esquece e amém. Aí, irmãos, fomos em 2 imobiliárias, né? Vamos adiantar o nosso passo. Fizemos 2 placas, tiramos fotos, pôs aquelas fotos na internet. 5 meses, irmãos. Não apareceu nenhuma pessoa, ninguém. A casa era boazinha, bonitinha, a gente tinha reformado. Ninguém. Mas enquanto isso a gente estava orando: Senhor, faz a tua vontade. Eu passava aqui, eram 3 sobrados, irmãos. Nesse período nenhum dos sobrados venderam. E quando foi no último mês, tinha um rapaz que já tinha morado, irmão de uma vizinha nossa. Ele acabou indo lá, ele falou: eu estou para casar, eu queria vir. Meu irmão falou que vocês são para vender e tal. Aí a gente conversou e ele aceitou comprar nossa casa, irmãos, no último mês, E quando eu vim, que o negócio, eu falei: oh meu Deus, tá encaminhado, porque estava no 5º mês. O nosso propósito com Deus eram 6 meses. E aí eu vim num sábado, só que meu esposo tinha me proibido de vir aí. Sim, porque nos 2 meses que estava terminando, irmãos, eu entrava lá, via os pedreiros fazendo, eu falava assim: eu não queria essa cozinha desse jeito. Eu queria quebrar, eu queria pôr um balcãozinho, eu queria não sei o que, Falava mesmo, ia lá em cima, profetizava. Falei: Jesus, essa casa é minha, em nome de Jesus. Irmãos, e nesse último dia que eu vim, eu falei para ele, eu trabalhava, eu falei: eu vou na feira. Falei: só que antes da feira, eu vou na obra. E nesse dia o proprietário estava no portão, irmãos. E eu desci do carro, ele me viu e ele falou assim: você não falou que queria comprar essa casa? Eu falei: quero. Ele falou: olha, eu quero que você venha essa semana com seu esposo para conversar com meu pai, porque a gente precisa colocar alguém urgente aqui. Porque nesta noite entraram aqui, quebraram portas, roubaram os fios, e eu preciso colocar alguém para tomar conta. Louvado seja Deus, irmãos. Isso foi no sábado. Quarta-feira nós fomos lá. Nós tratamos direto com o proprietário. Deus fez algo maravilhoso. Naquela época, o pastor Benedito estava muito doente. Estávamos para fazer o transplante. E nós acertamos direto com ele. Nós falamos: olha, já tem uma pessoa interessada, a gente não tem dinheiro. E ele falou assim: tudo bem, eu quero que vocês mudem o mais rápido possível. Eu vou confiar na palavra de vocês. Nós fizemos na época, irmãos, um contrato de gaveta. Nós entramos aqui sem ter dado nenhum tostão, só com a nossa palavra de cristão, porque ele nos conhecia aqui da igreja. Aleluia! E depois de 1 mês somente, que vendeu a casa, que fechou o negócio, que o rapaz fez o financiamento na Caixa Econômica, que nós demos o dinheiro para ele. Aleluia. Irmãos, Deus, ele faz milagres. Amém? Isso que eu estou contando, principalmente me alegrei, de ver aqui, porque a jovem tinha um sonho da casa própria. E de repente, quantos de vocês estão lutando, pagam aluguel? Irmãos, Deus é aquele que prepara. Mas o que eu quero dizer a vocês é o que o versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Aleluia! Para nós termos fé, para nós sermos abençoados, tem algumas coisas na palavra de Deus que são como condições. E uma delas é a fé. Outra é a obediência, é a entrega total.
Porque quando nós nos entregamos a Deus, Deus sempre vai cuidar de nós. E Deus vai fazer o melhor dele para nós. Amém? Porque o melhor de Deus está por vir. Aleluia! Na minha vida e na tua. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Abraão também, como nós falamos aqui, ele confiou no chamado. E todas as coisas que Deus prometeu para Abraão, ele cumpriu. Deus deu riqueza, Deus deu o filho da promessa, Deus fez dele uma grande nação. Mas ele se colocou nas mãos do Senhor. E através dele, Deus agiu poderosamente. E eu quero dizer para você que não é somente nas coisas materiais que Deus age. Deus age também, queridos, na nossa vida, com salvação, com cura, com libertação. Aleluia! Porque como eu falei, eu creio que muitas pessoas aqui, eu vi depois que ficou um erro aí no nosso folheto deste ano. Acho que ficou 3 erros, né? O pastor João viu um. Na última lá, ministério tem 2 vezes, seria família. E talvez muitos de vocês preencheram no espaço da família nome de pessoas da sua casa, da sua parentela que ainda não foram alcançados com a salvação. Então você está orando por eles e creia que o Senhor é poderoso. Amém? No ano de 1984, irmãos, eu tinha meu primeiro filho, Felipe. Ele estava com 10 meses e ele teve rubéola. E eu nunca tinha tido rubéola. E eu acabei pegando a rubéola também. E uma coisa que eu não sabia, além de não saber que eu não tinha tido rubéola na minha infância, eu não sabia que nessa época eu estava grávida do meu segundo filho, do Lucas. Irmãos, e eu fiquei com febre, eu fiquei bem pintadinha. E o médico falou, olha, nós vamos fazer todos os exames. E aí eu fiz a sorologia, constatou que realmente era rubéola. E ele chegou para mim depois dos exames prontos e disse, no Brasil é proibido o aborto, mas quando há risco de vida para a mãe ou para a criança, nós fazemos o procedimento. E vocês sabem, né, irmãos, que só o contato com a rubéola, ele já é um motivo para um aborto ou para doenças congênitas. E ele falou, olha, no seu caso que você contraiu a rubéola, você tem 99% de chance dessa criança nascer cego, aleijado, com fenda palatina, e listou um monte de coisas difíceis. E eu falei para ele, esse médico ele já fazia um acompanhamento comigo desde a minha primeira gravidez. Eu falei, olha doutor, nem que eu não fosse crente, eu não vou fazer o aborto, mesmo sendo um aborto legal. Se eu tiver que ter esse filho, Deus vai entrar com providência. Se não for para ter, o próprio Deus vai se encarregar que o meu organismo vai encerrar essa gestação. Irmãos, e eu vou dizer para vocês que não foi fácil, porque foi no primeiro mês. Eu passei 8 meses, de oração, de busca a Deus. Mas louvado seja Deus, tinha uma igreja que orava pela minha vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu fui até o fim daquela gravidez, não tive nenhum problema. Aleluia! Quando o Lucas nasceu, que foi um parto cesárea, eu perguntei para o médico, que ele sabia, Eu falei, eu quero ver logo. E era aquela criança tão bonitinha, E eu falei, está perfeito? Ele falou, está perfeito. E eu pude glorificar a Deus, irmãos, ali naquela mesa do centro cirúrgico, porque Deus cuidou da minha vida, Deus cuidou da vida dele. Hoje ele está aí já um homem, 30 anos de idade, graças a Deus, com saúde, com bênção. Aleluia! Se eu ouvisse a voz do inimigo, se eu ouvisse a voz, irmãos, daqueles, fala, olha, interrompa essa gravidez. Aleluia! Eu não tinha vivido o que Deus tinha para a minha vida, na vida dele, na vida do nosso ministério, queridos.
Então Deus está cuidando. Qual é a diferença? É entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Aleluia! E o Senhor é maravilhoso. Mas, irmãos, agora eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Será que tudo aquilo que nós colocamos na mão de Deus, que nós oramos, nós conseguimos? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Levanta a mão. Tem bastante gente indecisa. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz espere. Aleluia! Porque nós aqui, eu acredito que nem todos são pais e mães, mas já tiveram irmãozinhos mais novos, já tiveram sobrinhos. E às vezes uma criança, né, irmãos? Ele quer uma faca. Ele quer, hoje as crianças são incríveis, querem tudo celular, né? Quer ficar brincando, quer ficar jogando. Mas às vezes a criança quer uma faca, ela quer um copo de vidro. E a gente sabe o quanto é perigoso muitas vezes. Você não vai entregar uma faca para a criança, porque ela pode correr, ela pode cair, ela pode se cortar. Então a gente, como uma pessoa mais velha e responsável pela criança, a gente tira, né? Fala, não pode. E às vezes a criança chora, às vezes a criança esperneia, se joga no chão. Mas na qualidade de responsável, a gente não deixa, a criança com aquele objeto, para que ela não se machuque. E a mesma coisa é Deus. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, querido, Deus sempre tem o melhor. Como eu falei, no dicionário é deleitar-se, é ocasionar prazer, satisfazer-se, agradar o outro. E Deus também tem esse prazer. E a última experiência que eu quero compartilhar com vocês, uma coisa que aconteceu comigo, que poucas pessoas sabem, eu acho que mais ou menos lá no ano de 92, eu acabei meu 2º grau. E eu queria fazer faculdade. E eu, tinha uma amiga que estudou comigo, e ela falou, Esther, vamos prestar fisioterapia. Eu sei uma faculdade lá em Guarulhos que chama FIG, ela é baratinha, estava em alta o curso de fisioterapia naquela época. Falei, bacana, a gente viu o preço, falei, acho que dá, vamos. Falei, vamos prestar um vestibular. Prestamos o vestibular. Ela passou de primeiro, eu passei também, só que eu fiquei, eu acho que era em 107, e tinha 90 vagas. Aí falei, sempre, a gente vai na secretaria lá, eles falam, olha, sempre tem pessoas que desistem, fica na lista de espera. E eu fiquei na lista de espera. E passou, chamou, eu era o número 107 da classificação, chamou até o 103. E depois não chamou mais. E aí eu não entrei. Até minha esposa, tem que estudar mais. Ai, meu Deus, eu estudei, acabei de fazer o colegial. Tá bom, vou estudar. Esperei passar aquele ano. E aí eu pensei bem, falei, fisioterapia, eu já trabalhava, na época, mais ou menos 10 anos de enfermagem. Eu acho que não era muito isso que Deus tinha para minha vida. Minha colega já estava um ano na frente mesmo. Eu falei, sabe uma coisa? Fazer enfermagem, porque eu sei que enfermagem vai ser garantido. Aí no outro ano estudei, irmãos, para prestar o vestibular. E prestei ali na Unicid. E entrei e comecei. Só que, irmãos, eu comecei a estudar. E começou uma tribulação na minha vida tão grande. Um período muito difícil. Lutas, provas e por fim, não no sentido financeiro, não no sentido das notas. É prova mesmo, E eu trabalhava na época na prefeitura. Eu antes trabalhava de manhã, trabalhava 6 horas, troquei o horário. Então eu estudava de manhã das 7 a 12h40. Eu vinha, passava em casa, almoçava e ia trabalhar, que eu trabalhava aqui em Ermelino. E começou uma prova, irmãos, uma tribulação. E eu falava, Jesus, tem misericórdia. Falei, Senhor, alguma coisa está errado.
E teve um dia que eu estava muito angustiada, irmãos, muito angustiada trabalhando. E nesse dia, eu trabalhava na época numa creche, e não teve aula, não lembro o que aconteceu, mas você tinha que cumprir o período. E tinha uma amiga minha, que também era cristã, e também chamava Esther, era outra auxiliar da parte da manhã. Eu falei, Esther, eu estou mal. Eu estou com meu coração muito apertado, não sei. Nossa, eu estou angustiado, está uma tribulação. Ela falou, olha, tem uma irmã aqui perto, que é dirigente do círculo de oração. A gente pode dar um pulinho lá e ela ora por você. Eu falei, vamos. A gente tinha que voltar para o serviço, né, irmãos? E essa irmã falou para mim assim, olha, você está passando uma tribulação, mas Deus vai te revelar. Só isso. Aí você fala, oh meu Deus, e agora, né? Deus vai revelar. E eu saí, então eu estava saindo às 7 horas. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha uma vizinha minha me esperando. E era a época que eu morava ali no Guarani. E ela me chamou, antes que eu entrasse na minha casa, me falou, irmãos, eu só estava atribulada, mas eu não estava sabendo o que estava acontecendo na minha casa. Nós estávamos com um processo de uma tribulação, nessa época, mesmo, olha, irmãos, eu trabalhava, estudava de manhã, vinha em casa, almoçava, ia para o serviço, estava sempre acompanhando meus filhos. Mas eu tinha colocado uma pessoa para nos ajudar. E essa pessoa, infelizmente, estava fazendo coisas muito ruins, estava levando homens para dentro da minha casa, colocava meus filhos para fora, ficava com pessoas lá dentro, ameaçavam meus filhos. Irmãos, eu fiquei assim, em estado de choque nesse dia. Meu esposo também estava estudando na época. Esperei ele chegar e falei tudo que a minha vizinha tinha falado. Cheguei, coloquei as crianças na sala, essa moça que olhava eles. Falei, olha, a vizinha falou isso, eu quero saber a verdade. E aí, né, chororô. A gente já viu aqui, né, dos filhos essa semana também, representação. Os meninos choraram, falaram que estavam sendo ameaçados. Mais ou menos, o Lucas devia ter 9 e o Felipe 10 anos nesta época. Eu chorei muito, eu fiquei muito chateada. Eu peguei uma semana de licença no meu serviço para orar, para decidir o que eu ia fazer, irmãos. E eu decidi parar de estudar na época. Mas eu percebi, irmãos, que eu comecei a orar e falar, Senhor, eu tenho certeza que não era a tua vontade para a minha vida, porque não é possível, 2 anos, né? Como eu falei aqui no começo, estudar é coisa boa, é coisa de Deus, vai nos capacitar. Senhor, eu não entendo por que aconteceu todas essas coisas. Aí eu não tive mais cabeça, né, irmãos, para estudar, para colocar outra pessoa dentro da minha casa. Eu falei, vou esperar meu esposo se formar, depois eu volto a estudar. Mas sempre eu fiquei orando, Senhor, fala comigo, me mostra o que estava errado. Por que eu não consegui estudar, Senhor? Não é possível, né? Ninguém da minha casa ainda fez um curso superior, eu quero muito. Meu esposo tinha terminado, queridos, a 2ª faculdade. Não que ele me cobrasse, mas eu queria também estudar. E aí, passado uns anos, eu fui cobrir uma licença maternidade, irmãos, na Universidade de São Judas. E sempre nessa oração. Quando eu comecei lá, eu fiquei, irmãos, vou dizer para vocês, eufórica, né? Falei, Senhor Jesus, o Senhor pode abrir essa porta agora. Já pensou se Deus abrir a porta? Porque lá era bom, o salário era bom. E vocês sabem que a maioria das faculdades, ela oferece uma bolsa para quem trabalha, para você estudar. Falei, pronto, é o tempo de Deus. O tempo de Deus chegou na minha vida. Aí eu comecei a orar. Falei, ai, tomara que essa mulher não volte, né? Era uma licença de maternidade e férias. Se ela não voltar, eu fico no lugar dela. Era 6 horas também, das 7 a 1, só era de segunda a sábado. Falei, não atrapalha a escola bíblica, não atrapalha nada, não paga a faculdade. Comecei a orar. E eu descia no metrô Bresser e ia a pé, todo dia, né? Uns 10, 15 minutos mais ou menos até a faculdade. Todo dia orando, Senhor, eu profetizo, né? Porque eu sempre gostei, irmãos, de profetizar. Só que nesse dia eu estava, irmãos, no meio do Parque da Moca. E quando eu estava atravessando e orando, Senhor, prepara essa porta de emprego para mim. Eu quero muito fazer enfermagem. Deus falou comigo, irmãos. Deus falou comigo de uma maneira
poderosa através do Espírito Santo de Deus. Ele falou no meu coração: Esther, eu não permiti naquela época você fazer a faculdade, porque não era isso que eu queria para a tua vida. Porque se você tivesse feito a faculdade naquela época, hoje você não estaria fazendo aquilo que eu tenho preparado para você. Glória a Deus. Irmãos, eu comecei a chorar ali no meio daquela praça, porque eu senti o Espírito Santo de Deus tão forte na minha vida. E eu fui para aquele ambulatório, cheguei lá, eu ficava só até as 9 horas, era a hora que o médico chegava. Dobrei meus joelhos, orei e glorifiquei a Deus. Falei: Senhor, muito obrigado porque o Senhor não deixou. Porque a melhor coisa é fazer a tua vontade do que fazer a faculdade que não é do teu coração. Louvado seja Deus, irmãos. Aí eu não fiquei lá, né? Assim que acabou a licença, a moça voltou para o lugar, a vaga era dela. Deus preparou uma outra porta abençoada para mim. Eu entrei no Hospital Sírio-Libanês, trabalhei 6 anos lá. Foi um tempo bom também, financeiramente. Deus preparou todas as coisas. Mas o meu sonho, ele não tinha morrido. Aleluia. Mas quando Deus falou comigo, eu comecei a orar e pedir: Senhor, dirige a minha vida, me ajuda, né? E aí Deus foi me despertando para a psicologia. E louvado seja Deus, no ano de 2008, eu entrei para a faculdade. Fiz, irmãos, foi uma bênção, 5 anos de faculdade. Trabalhava longe, lá na Paulista, mas estudava aqui pertinho, na Unixul. Não peguei nenhuma DP. Foi bênção de Deus para a minha vida, porque foi o tempo de Deus. Eu pude entender, aleluia, não que tinha alguma coisa errada com a enfermagem, mas o Senhor sabia que naquela época, talvez se eu começasse a trabalhar, a minha prioridade ia ser o emprego e não a obra de Deus. E Deus sabia que a obra de Deus precisava que eu estivesse lado a lado com o pastor na época. E que o Senhor tinha algo mais tarde para entregar na minha vida. E eu precisava estar preparada. Aleluia. Por isso, meu querido, aleluia, os nossos sonhos, eles têm que estar primeiro na mão de Deus. Aleluia, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para você. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Romanos 8, capítulo 28. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz também neste versículo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no tempo certo, na hora de Deus, o Senhor é aquele que prepara todas as coisas. Olha o que diz aqui, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus vai dirigindo a nossa vida. E mesmo que Deus fale não, como Deus falou comigo, foi não. Irmãos, foi 10 anos que eu fiquei orando para fazer a faculdade. Aleluia. Mas na hora certa o Senhor permitiu. E o Senhor foi tão bom comigo, irmãos, que esse curso, ele me moldou muito. Muitos irmãos me conhecem há muito tempo. E eu tenho me esforçado, né? A mudar a cada dia, a me estar conforme a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, né? Para nós encerrarmos esta mensagem, irmãos. Este salmo que nós lemos primeiro, ele fala da entrega de Davi. E esse Romanos versículo 8, 28, foi Paulo que escreveu. E nós estamos com uma campanha que tem por título: quem é que nos fortalece? Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, irmãos. E nós lemos aqui que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus, irmãos, Ele vai cuidar sempre do melhor. Às vezes Ele vai dizer não. Aleluia. A gente às vezes não entende, a gente fica chateado, a gente fica triste, decepcionado.
Mas depois que passa, nós vamos entender a vontade soberana de Deus na nossa vida. E as coisas materiais, irmãos, elas são boas. Mas a primícia de Deus, o melhor de Deus, Deus já deu para a minha vida e para a tua, meu querido. Jesus Cristo. Aleluia! A maior promessa que Deus nos deu foi o seu Filho. Aleluia! Quando Jesus, ele se entrega ali na cruz do Calvário, ele nos dá a oportunidade de nós vivermos uma nova vida, uma vida na graça de Deus. Irmãos, por mais que nós nos esforcemos para ser pessoas melhores, nós não íamos conseguir a salvação da nossa alma pelas nossas ações. Mas é através deste grande amor de Deus, é através da graça de Deus revelada através de Jesus Cristo, que eu e você, aleluia, temos esperança, podemos ter sonhos, podemos ter uma vida melhor, porque já começa a ter fé dentro de nós. Aleluia, porque aquele Deus, diz Romanos 8, que aquele Deus que não poupou nem mesmo o seu Filho, que foi entregue por amor a nós, como que também com Ele não nos entregará todas as coisas. Irmãos, as coisas aqui um dia podem todas passar, podem acabar. A nossa vida, enquanto homens e mulheres terrenos, ela é finita. Mas o melhor de Deus está por vir. Porque Jesus já veio morrer por nós. Nós já fomos alcançados com a salvação de Deus. Aleluia. Por isso que Paulo, ele coloca isso, né? Aleluia. Em Filipenses 4, o 12 e o 13, que ele já tinha vivido muitas experiências. Ele sabia estar abatido, ele sabia ter falta das coisas, mas ele não perdia a alegria de viver, como já foi ministrado aqui nesta semana, porque ele cria que Deus estava cuidando dele. E o que eu quero dizer para você, querido, aleluia, que se você quer que seus sonhos e projetos sejam abençoados, se entregue sem reservas nas mãos de Deus, e o melhor Ele vai fazer por ti. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus, que nós possamos dizer nesta noite, sair dizendo nesta campanha, que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, que nos fortalece. Amém? Principalmente a nossa salvação, porque, irmãos, as coisas materiais elas vão passar, a nossa vida um dia vai terminar se Jesus não vier até lá e nós formos arrebatados. O que o Senhor preparou para nós, irmãos, é muito mais do que os bens materiais. Bens materiais nós necessitamos sim, mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, aleluia, o Senhor Ele cuida do melhor, porque nós enxergamos o agora, irmãos, e o Senhor sabe do futuro. Aleluia. Muitas vezes o Senhor não permite algo para que nós não venhamos sofrer mais tarde. A gente sofre agora achando, Senhor, mas por quê? Mas Deus sabe todas as coisas. E eu tenho certeza, meus queridos, que o melhor de Deus virá sobre as nossas vidas. E aí nós vamos viver sem dor, sem doença, sem choro, porque tudo aqui vai passar. E o meu convite a você nesta noite que ainda não tem Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, como nós lemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Ele fará, aleluia, a salvação da tua alma. Ele trará alegria, esperança, ânimo, coragem, irmãos. São coisas que o dinheiro não pode comprar. Aleluia. Quantas vezes nós vemos aí na mídia, nas reportagens, homens famosos, atores famosos, pessoas ricas que tiram a própria vida porque não tem paz, porque não tem esperança. Aleluia. Mas nós temos a esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso nós possamos dizer nesta hora: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Amém? Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Amém? Entregue os teus sonhos.
Entregue os teus projetos na mão de Deus. E eu tenho certeza que o melhor Deus vai preparar para que aconteça na tua vida. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Aleluia. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo Deixarei. Senhor, nós entregamos os nossos sonhos nas tuas mãos. Aleluia. Nós entregamos os nossos projetos, Pai. Nós, apesar de termos a escolha, nós não queremos escolher diferente da tua vontade. Mas nos dá a capacidade, Senhor, de sonhar os teus sonhos. Senhor, nos dá a capacidade de querer o seu querer. Porque nós sabemos que dessa forma, Senhor, seremos mais felizes. Seremos mais úteis para este mundo, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Nos ensina, Senhor, a querer a tua vontade. Nos ensina a entender qual é o teu sonho para as nossas vidas. Porque quando nós sonhamos o teu sonho, quando nós fazemos a tua vontade, quando nós queremos o teu querer, Senhor, ninguém poderá nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém. Nesse momento nós vamos orar e abençoar pelo mês de agosto, pelos aniversariantes do mês de agosto. Eu quero chamar aqui o presbítero Luciano para fazer essa oração. Agosto não veio porque a gente trocou o tema, então uma falha técnica. Então eu quero chamar aqui os aniversariantes do mês de agosto. Amém? Aniversário de idade, aniversário de casamento. Irmãos, em agosto eu faço aniversário, eu vou descer aqui. Se você quiser me dar um presente antecipado, eu não ligo, um presente profético. Se você tiver fé para isso. Se não, vai juntando dinheiro até agosto, dá tempo de você. Estou brincando, irmãos. Mas vem aqui receber a oração. E o presbítero Luciano vai estar orando pelos aniversariantes do mês de agosto. E pelo mês de agosto também, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos colocar de pé, vamos orar. Amém. Estenda sua mão para cá para abençoar esses irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós entramos, ó Deus, nesse momento, Pai, para apresentar, ó Pai amado, esses seus filhos, ó Pai amado, esses irmãos que estão, ó Pai amado, irão aniversariar, ó Pai amado, no mês de agosto. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, abençoar, ó Pai amado, a vida de cada um deles. Que eles possam, ó Deus amado, não apenas comemorar mais um ano de vida, mas venham comemorar, ó Deus amado, em nome de Jesus, mais um ano na Tua presença, mais um ano de vitória, mais um ano, ó Pai amado, de vencendo, ó Pai amado, as tribulações e as lutas. Que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, ser prósperos, ó Pai, nesse ano. E que o Senhor venha direcionar, ó Deus amado, em nome de Jesus, a vida dos Teus servos, ó Pai. Aqueles que fazem aniversário de casamento também, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, abençoar, ó Pai amado, essa união. Abençoar o casal e a família, ó Pai amado. Trazendo amor, renovando o afeto. Renovando, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. A paz, ó Pai amado, dentro dos lares. É o que nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você.
você nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida. Parabéns pra você nessa data querida, e que Deus te dê paz, te dê vida. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e seja uma luz, um farol a refletir. E todas essas bênçãos nós só temos a dizer: parabéns, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você. Aplauda o Senhor pela vida dos nossos amados. Nós convidamos os oficiais para estarem aqui na frente para nós fazermos a nossa corrente de oração nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, morrendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, morrendo em fé. Toda dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, morrendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé.
do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, Vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé.